Alininha, quando é que foi que você virou a chave? Então, eu tava aqui pensando, e para mim essa pergunta é muito difícil, né? Porque eu não tive um evento específico, alguma situação específica que fizesse com que eu ah, Teve a ajuda alterasse dele. o meu comportamento. Mas o que que acontece? Eu tive um transtorno alimentar durante a minha adolescência inteira, né? Então eu tive bulimia dos meus 14 até os meus 20 anos. Então eu fiquei muitos anos nesse processo. Eu entrei na academia com 15 anos de idade. Então eu tenho 32, mais que metade da minha vida foi dentro de academia. Qual a diferença? Uma boa parte no banheiro vomitando, né? Sim, sim, porque aí qual a diferença? Quando eu conheci o Z, que ele começou a me treinar, porque até então eu malhava. Quando ele começou a me treinar, junto com os treinos, eu passei a ter conhecimento. Porque aí, quando eu chorava de raiva, quando eu batia nos aparelhos, porque estava doendo, e sempre me explicava: olha, tu vai fazer isso, isso, isso. E aí eu perguntava: mas por quê? E aí ele me explicava. Depois da explicação dele, eu chegava em casa e ia pesquisar no Google. Será que é isso mesmo que Não ele me acreditava em falou? mim. Eu ia lá e pesquisava. E aí, o que que acontece? Eu comecei a entender como é que funciona um corpo. Comecei a entender o que que o alimento faz. Comecei a entender o que é um treino. O que que é um ácido lático. Então, quando eu comecei a entender o mecanismo de ação, foi natural a minha mudança de vida, né? Então foi nesse período, na época eu fazia acompanhamento médico, eu fazia terapia. Só que a partir do momento que eu comecei a acessar o conhecimento de como que a coisa funciona, o meu comportamento ele foi alterando naturalmente. Então é algo que assim, e conhecimento ele é um divisor de águas, né? Então assim, não tem como você retroceder depois que você aprende. O Aline, o explicar dele, quando você perguntava por que do exercício, foi um diferencial, porque você não estava fazendo por fazer, você estava fazendo porque você conhecia e sabia qual era o resultado, porque hoje é a mesma coisa, ele vai passar o exercício mensal, é diferente de você receber lá o seu treino, você vai fazer isso, 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 isso. Ah, porque você tem que fazer. Então, eu acho que, igual você falou, que você fazia pesquisa, eu acho que isso aí também fez um diferente, porque era algo necessário para você ficar firme do que você estava fazendo e qual seria o resultado, seria isso. Sim, com certeza. E muitas vezes eu lia coisas na internet que me levantavam muitos questionamentos, porque na internet tem de tudo, né? Então, no dia seguinte, eu chegava lá para treinar e eu falava: olha, mas você me falou isso, isso, aquilo, mas eu li tal coisa. Como que é? E aí ele ia lá e ele me explicava. Então, esse foi o grande diferencial, sabe? A partir do momento, e com isso veio o autoconhecimento. Porque às vezes ele me falava as coisas e eu sou muito desconfiada. Ele me falava as coisas e eu pensava: será? Será que é mesmo? E aí, e com o tempo, eu fui vivendo na prática aquilo que ele me ensinava, né? E aí eu comecei a buscar artigos que comprovavam aquilo. Então, é por isso que eu digo que eu acho que foi um processo de conhecimento que foi acontecendo e que, consequentemente, os meus hábitos e os meus comportamentos foram sendo alterados. E conhecimento não tem retrocesso, né? Então, a partir do momento que isso passa a fazer parte de você, então, por exemplo, eu tenho a minha família é de descendência alemã. E quem conhece sabe que alemão come muito e come muito bem, né? Coisa gostosa, muito carboidrato, muito molho, muita coisa muito gostosa. Então eu estudava em Porto Alegre e final de semana eu ia para casa da minha família. Quando eu chegava lá, eu já não conseguia mais servir a batata, o macarrão, botar um monte de molho, como eu sempre fiz. Então as minhas escolhas passaram a ir mudando. Eu lembro a primeira vez que o Zé foi na casa da minha família, a gente almoçou,
a gente não tinha nem tirado a comida do almoço de cima da mesa, o assunto já era: o que a gente vai comer à tarde? O que vai ser o café da tarde? Então, hoje, quando eu vou para casa da minha família, eu fico estarrecida com a quantidade de comida. Mas por quê? Porque eu mudei. Então, e aí eu lembro que ele ficou apavorado. O quê? Do que vocês estão falando? Eu disse: não, do que a gente vai comer daqui a pouco, no café da tarde. Mas a gente nem terminou de almoçar. E ele disse: não, mas aqui é assim mesmo. Então, essas mudanças fizeram com que... Então, acho que não teve uma virada de chave repentina, mas uma construção que foi ocorrendo de modo gradual. Certo.